Obras para Jesus, Ministério do Espírito Santo. Meditação para o dia de hoje. Qual evangelho você segue? De Cristo ou do Anticristo? Boa tarde. Boa noite ou bom dia. Aqui quem vos fala é o amigo de Jesus, René. E por que ele é o meu amigo? Porque Jesus disse, e o que ele disse, é a verdade. E se eu creio que a palavra de Cristo é a verdade, eu assim, assumo e pratico e aceito isso. Veja em João 15:15. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. E tudo que ele nos ensina no Evangelho, tem que ser praticado e respeitado, nem a mais e nem a menos. Eu não faço a miscelânea que muitos fazem. Ouvem a palavra de Jesus e praticam as mensagens que Deus deixou para os judeus ou as mensagens que ele deixou para o povo da grande tribulação, ou os do milênio. A nossa mensagem é aquela que fala bem claro, nós os da graça. Nós já passamos da morte para a vida e já ressuscitamos com Cristo, como está na palavra. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Colossenses 3:1. E esta época acaba quando a igreja de Cristo for arrebatada. Nós, os da igreja da graça, estaremos reinando com Cristo no milênio. E o povo que passar pela grande tribulação, serão salvos, mas com muitos sofrimentos, dificuldades e tribulações. E é para estes que diz, sede perseverantes até o fim, e recebereis a coroa da vida. Se alguém quer algum cargo entre os irmãos, lembre-se sempre, o único pastor, mestre e guia é Cristo, e o único Pai é aquele que está no céu. Uma pessoa que é posta por Deus para trazer a palavra para o rebanho de Cristo, tem a responsabilidade de ensinar as ovelhas a dependerem unicamente do ensino que vem do Espírito Santo, de dependerem somente de Cristo, esperar nele e buscar nele somente, e não do líder de uma igreja, ou da igreja. Já tive em certa igreja que eu frequentava, um pastor disse, eu sou o pastor, o mestre e o líder de vocês, porque uma ovelha é cega, surda e não sabe o que faz, e o único que tem as visões certas, sou eu. Lamentável. Depois no final do culto fui falar com ele e disse, me perdoe Senhor, fulano, mas o Senhor também é somente uma ovelha, o único pastor é Cristo. Ele simplesmente disse, me dá licença que tenho mais o que fazer. E uma reverenda, também da mesma igreja, me disse, não me interessa o que diz a Bíblia, eu sou a pastora da igreja e digo o que está certo ou errado. Pode. E assim vai aí por fora. Eu em particular pratico somente o que Cristo ensina. Porque se alguém aceitar outro ensinamento que vai além da palavra de Deus, procede do diabo. Orai e vigiai sempre, sem cessar, porque o diabo sempre está pronto para tragar alguém. E o único meio de escapar destas astúcias do diabo, é sempre pedir a Deus por intermédio do seu Filho Jesus, a nos dar e mostrar o verdadeiro ensino. Os seguidores do Anticristo já estão infiltrados nas igrejas e estão ensinando tudo que é contra a vontade de Deus. E eles estão ocupando cargos nas igrejas, e até fundando igrejas, e ensinam heresia para trazer confusão e descrença no verdadeiro evangelho. Cuidado, largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e muitos estão indo por ele. E estes do Anticristo estão pregando somente o que leva as pessoas para a destruição, cobiça nas riquezas, fama, sucesso, ensinam a buscar as coisas aqui de baixo, bem ao contrário que Cristo ensina, como já falei antes em Colossenses 3:1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Colossenses 3:2-4. Por estes versículos já dá para entender quais são as denominações que pregam ao contrário dos ensinamentos de Cristo. Viu só? Porque temos que estar sempre consultando as escrituras sagradas, e não os líderes de igrejas, pois estes só ensinam a buscar coisas terrenas e, além disso, mentem em todos os aspectos, como por exemplo, o irmão tem demônio. Epa! Se tem demônios, então não é irmão, pois diz a palavra, quem conheceu a Deus o diabo não toca mais. Então quem mente? E assim por diante, como a teologia da quebra de maldição, campanhas de todos os tipos e etc. Acordem, enquanto é tempo,
Pois todos os que correm atrás daquilo que não é nada, não faz parte do corpo de Cristo. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. 2. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é a fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. 1 Timóteo 6:3-12. Então, já deu para entender qual é o verdadeiro evangelho. Fuja destas igrejas que ensinam coisas torpes e distorcidas, mas sim, combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. A igreja verdadeira de Cristo, os membros recebem dons distribuídos pelo Espírito Santo, e não se faz curso em faculdades, pois as coisas espirituais se discernem com as espirituais. Não se aprende o mistério de Deus na teologia do homem. O homem natural não tem capacidade de entendê-las. É o Espírito Santo que distribui conforme lhe apraz e a quem ele quer. E ainda diz a palavra de Deus, em 1 João 4:1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E em 1 João 4:5-6, eles vêm do mundo. Por isso, o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Querem estar em paz com Deus? Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel, e fará isso. 1 Tessalonicenses 5:17-24. A graça seja com vocês.